Imagina um hormônio que te ajuda a queimar a gordura abdominal, a construir músculos, melhora a qualidade da sua pele e ainda te faz sentir com a vitalidade de um garoto de 20 anos. É isso que o hormônio do crescimento parece prometer e é assim que muitas clínicas anti-envelhecimento o vendem. No entanto, cuidado, porque mal compreendido e principalmente mal utilizado, esse hormônio também traz muitos riscos que você precisa conhecer. No entanto, otimizá-la por meio de hábitos é realmente levar sua saúde para outro nível e eu recomendo a todos que façam isso. É isso que você vai aprender hoje e para isso, nada melhor do que contar com o Dr. Miguel Martínez del Campo, médico especialista em hormônios, com ampla formação e experiência na área da longevidade, que está aqui conosco hoje. Como você está, Miguel? Muito bem, muito obrigado, Dr. Borja Bandera. É um prazer recebê-lo. Ontem você deu um curso de 5 horas sobre hormônios, certo? Sim, muito interessante. A hormonologia preventiva, como você sabe, é uma das razões, uma das causas do envelhecimento precoce e sempre é bom manter tudo em níveis ideais. Fala-se muito sobre hormônios sexuais, mas pouco sobre o hormônio que abordaremos hoje. É como uma grande desconhecida para mim, também muito complexa, mas por isso queremos contar com o seu conhecimento. O que é o GH e quais são suas funções? Bom, o hormônio do crescimento, também chamado de GH ou HGH, na abreviação em inglês de Human Growth Hormone, é um hormônio produzido na hipófise anterior, que é como uma lâmpada que temos no cérebro, que libera hormônios. Ela é liberada ali pelo estímulo de outro hormônio a nível hipotalâmico, que fica um pouco mais acima, chamado GHRH, ou seja, Growth Hormone Releasing Hormone. E esse hormônio, o que faz, tem muitas funções. Ele estimula outro hormônio, a produção de outro hormônio no fígado, que também é chamado de IGF-1 ou somatomedina C. São hormônios, digamos, irmãos ou primos que têm funções semelhantes, mas não são iguais. E eles têm uma função em muitos níveis, no cérebro, nos músculos, na pele, como você disse, na função sexual, na cognição e nas artérias. São funções semelhantes, porém complexas e multifuncionais. Por exemplo, no osso e músculo ajudam na construção, certo? São anabólicas, São anabólicas, ou seja, aumentam a massa muscular, queimam gordura. é o único hormônio que faz essas duas coisas, não é? Quase. É comparável com os andrógenos, com a testosterona também, né? São parecidas, mas têm funções diferentes. E existem patologias que causam um excesso de GH. Existem, como você bem sabe, a acromegalia é uma das patologias que produz um excesso desse hormônio, o que também causa problemas. Falaremos depois desses problemas, também dos problemas da deficiência, que também é uma patologia importante. E como o perfil do GH se modifica ao longo da vida, ou seja, existe isso de somatopausa, Sim, a somatopausa é uma realidade. É uma realidade e não tem uma idade, digamos. Sabemos que temos níveis altos fisiologicamente de hormônio do crescimento, porque é um hormônio que nos faz crescer. Mas, quando estamos na idade de crescimento, entre os 13 e os 17, 18, 20 anos, e esses níveis mais ou menos, se olharmos no sangue, o que comparamos para medir o hormônio do crescimento, usamos o IGF-1, que é mais simples. De calibrar esses níveis fisiológicos, na maioria de nós que tivemos de forma normal, ficaram entre 700 e 900 picogramas por mililitro. Paramos de crescer e quando temos 20 anos, 25 anos, esses níveis caem para, depende se são homens ou mulheres, mas ficam entre 250 e 350 picogramas por mililitro. O problema é quando você fica abaixo desses níveis, começam a aparecer sintomas, sinais de deficiência que podem nos levar a doenças. e acontece algo como uma deficiência subclínica de GH, ou seja, sem chegar a ser um déficit clínico de GH no adulto, mas uma deficiência subclínica que não é muito aparente, mas quando medimos, o IGF-1 está baixo. Digamos que a partir dos 30 anos e muita gente antes e alguns depois, somos subclinicamente deficientes de hormônio do crescimento. Bem, isso tem seu lado bom e ruim, entendo. Porque é verdade que, quando estudamos a biologia do GH, realmente os animais que têm menos GH são os que vivem mais. Na verdade, quando fazemos um knockout do receptor de GH em camundongos, eles vivem quase 40% mais e, além disso, têm menos câncer e diabetes. Então, como entendemos isso?
Por um lado, é um hormônio que ajuda no crescimento, na boa composição corporal e tem outras funções no cérebro. Mas, por outro lado, se exagerarmos no GH, mais câncer, mais diabetes e menos expectativa de vida. Onde está esse equilíbrio e porquê? Bem, isso é como tudo na vida. Se comermos demais, faz mal para a gente. Mesmo que a gente coma muito bem, o excesso de comida nos mata e a falta também. Então, é como tudo na vida, é igual ao exercício. O excesso de exercício nos mata ou nos deixa doentes e a falta também. Tudo é na medida certa, é um equilíbrio, é o balanço da vida, digamos assim. E sabemos, ou seja, é o IGF-1 que se mantém ao longo da vida. Conhecemos faixas ótimas ao longo da vida no adulto? Sim, sim, nós conhecemos. Sabemos que há uma queda bastante importante a partir dos 30 anos, mas é muito variável. Eu tenho pacientes na faixa dos 20 anos com níveis de uma pessoa de 80 anos, mas é uma queda gradual. O IGF-1 é, digamos, a forma de medir o hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é difícil de medir. Por quê? Porque a produção acontece realmente enquanto você dorme. Claro, claro. E claro, me vem à mente se esse IGF-1 no final também responde aos maus hábitos. E se pessoas com maus hábitos têm menos IGF-1 do que deveriam ter aos 30, 40, 50, 60 anos, Evidentemente, o excesso de estresse, comer carboidratos em excesso, a falta de exercício, os maus hábitos, não dormir. Esses fatores reduzem a produção do hormônio do crescimento. vamos investigar mais, pois o tema é muito interessante. Eu comentava antes de começar a conversa sobre a síndrome de Laron, que em uma população do Equador há uma mutação genética na qual não existe um receptor de GH. E nessa população, que são pessoas de estatura muito baixa, as taxas de câncer e diabetes são quase nulas, mesmo quando há fatores de risco como a obesidade. Mas, claro, falta essa estatura e provavelmente faltarão outros elementos que nos dão. No final, a biologia é um equilíbrio, como você disse, tanto para cima quanto para baixo é ruim. Vamos então tentar ajudar o público a otimizar naturalmente sua produção de GH. Quando e como o GH é produzido? Principalmente, existem duas formas de produção. Primeiro, com o sono, nas primeiras horas do sono. É produzido mais ou menos 80% da produção do hormônio do crescimento, e depois, com o exercício físico, é 20%, embora a produção do GH não seja constante, mas sim em picos. Ou seja, produz-se muito, depois nada, muito, depois nada, de 70% a 80% nas primeiras horas de sono. Isso quer dizer, por exemplo, que se a gente sai para a festa, toma uns drinks e chega em casa às 4 da manhã, produz-se menos. Sim, Se produz menos, especialmente ao consumir álcool, pois ele inibe a produção do hormônio do crescimento. ou seja, o dia de festa e álcool não produz nada de GH. Você produz muito pouco. Você produz muito pouco, sim. Muito interessante. Certo, e além disso, eu entendi que não é produzida em qualquer fase do sono, mas sim no sono de ondas lentas, não é? O sono profundo. Sim, que é o sono profundo. Então, tudo aquilo que prejudica o sono profundo prejudica o GH. Correto. Isso prejudica os mecanismos de reparação do GH, que também auxiliam na regeneração dos tecidos. É que o GH, junto com a melatonina, são os hormônios reparadores. Ou seja, quando vamos dormir, o que o corpo está nos dizendo? Você precisa reparar tudo. A mente, o corpo, as células que ficaram um pouco doentes. Se não dormimos profundamente, não recuperamos. Portanto, o álcool também, bom, certos medicamentos, né, como benzodiazepínicos ou farmacêuticos, o que fazem é proporcionar um sono mais superficial. Eles sedam, mas praticamente anulam a arquitetura do sono profundo, certo? Isso procede? É verdade, completamente verdade. Os benzodiazepínicos podem te fazer dormir, induzir o sono, mas não é um sono de qualidade. Não é um sono de qualidade. A SAOS, né, a síndrome da apneia obstrutiva do sono, ou a obesidade também prejudica muito esse sono profundo. E você disse que a outra parte, né, o outro pilar é o exercício. Qualquer tipo de exercício aumenta o GH? Principalmente o exercício de força. Mas sim, o exercício aumenta o GH, mas principalmente o exercício de força. Existe uma curiosidade. O lactato é produzido durante o exercício de alta intensidade, inclusive o de força, principalmente se pegarmos pesado, e até pouco tempo atrás era muito criticado. É uma molécula sinalizadora que também estimula o GH a nível da hipófise.
Então, sono profundo, exercício de alta intensidade, mais GH, mais reparação. E em relação à nutrição, ao que comemos, porque se fala muito se o jejum intermitente aumenta o GH, o que acontece aí? Sim. O jejum intermitente e o jejum aumentam o GH, ou seja, é importante comer pouco, mas com qualidade, e no momento certo também é importante comer. O jejum intermitente e depois o tipo de comida que você faz. Refeições muito pesadas com carboidrato complexo demais vão inibir o GH, ou seja, Não vai carboidrato complexo ou açúcar? Bom, carboidrato complexo, estamos falando, quando falamos disso, são carboidratos de alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, o que quer dizer que são a maioria dos cereais, a maioria dos tubérculos, evidentemente o açúcar. isso, ou seja, carboidrato refinado e açúcar simples, inibem o pico de GH, principalmente se forem consumidos perto do momento de dormir, evidentemente. Certo? Outro bom conselho prático é não exagerar no açúcar antes de dormir. E não fazer uma refeição pesada antes de dormir. Claro, Claro. Além disso, quanto maior a gordura visceral, parece haver menos pulsos de GH. sim, claro, na obesidade há menos GH. Bem, bom, acho que já demos vários conselhos práticos aí, mas vamos entender os riscos de um excesso de GH. Que efeitos adversos isso poderia causar? Bem, a doença típica pelo excesso de GH, como você sabe, é a acromegalia. O que é acromegalia? Então, começa a crescer, o GH é um hormônio que faz crescer tanto a musculatura quanto os ossos, começam a crescer as partes distais. As mãos ficam maiores, o nariz, a testa, ou seja, o queixo, até os pés podem ficar maiores. E não só isso, você pode aumentar de tamanho, de altura. Também havia mais risco de, quero lembrar, a síndrome do túnel do carpo, A síndrome do túnel do carpo, evidentemente, exatamente. por crescimento de tecido mole. Exatamente. E sabemos que em pacientes acromegálicos há um índice maior de câncer, principalmente câncer de cólon, também câncer de tireoide e ultimamente já foi relacionado também com o aumento do risco de câncer gástrico, de mama e das vias urinárias. Claro, é como jogar gasolina nas células iniciais que estão se tornando cancerígenas. E um tumor que talvez era subclínico, né, ou não iria progredir para um tumor clínico, ou estava nessas fases muito iniciais, pode acabar se tornando um tumor e se manifestar. Ou seja, não é algo para brincar com o GH. Também causa resistência à insulina e diabetes, enfim. Correto. Claro, sim, um dos efeitos colaterais é que aumenta o risco de diabetes. Na verdade, há muitos pacientes que uma das coisas que precisamos medir nos pacientes quando usamos o hormônio GH é isso, os níveis de açúcar no sangue. Claro, Apesar de falarmos das coisas ruins, também há pontos positivos sobre o GH. As pessoas logo associam a baixa estatura nas crianças à deficiência de GH. Muito se fala sobre o mito do Messi, se é verdade ou não que deram GH para ele crescer. Não sei. Mas além da estatura, o que o GH nos traz quando está em bons níveis? bom, primeiro, é um hormônio reparador. A primeira coisa que você vai notar depois do sono é um sono reparador. Você vai acordar de manhã completamente descansado. Depois do exercício, é um hormônio reparador. Você vai conseguir fazer o exercício e vai se recuperar melhor depois do exercício. É um hormônio que queima gordura, você vai diminuir a gordura corporal, vai aumentar sua massa muscular, vai aumentar a massa muscular e vai definir melhor a massa muscular. Não só isso é importante para a sexualidade, é muito importante para a sexualidade, tanto nos homens quanto nas mulheres. Aumenta a qualidade das ereções nos homens, a frequência das ereções e nas mulheres também o orgasmo, a intensidade do orgasmo. Mas tem muitas outras funções. Tem funções cognitivas, também é importante para a memória, para a cognição, para as relações sociais. É muito importante para muitas coisas. Muito interessante, muito interessante. E agora, já entrando em usos mais controversos, polêmicos ou inadequados do GH, me vem um à mente que é claríssimo, que é o doping, que é muito usado no mundo do fisiculturismo ou de outros esportes, com finalidade, imagino eu, anabólica. Sim, é um hormônio anabólico. Está proibida para uso externo, como você bem sabe, na maioria das competições, tanto olímpicas quanto profissionais. Sim, no mundo do doping. Eh,
O hormônio do crescimento deve ser administrado se houver deficiência, não deve ser administrado se não houver níveis ideais, mas não deve ser usado para virar super-homem. Claro, muito bem colocado esse ponto. E o que há no campo da longevidade? Já sabemos que, no final das contas, também é usado, às vezes de forma, eu acredito que incorreta, pelo menos sem evidências, no campo do anti-envelhecimento e longevidade. Mas que evidências existem em humanos? Se é que você já revisou esse tema? Há pouquíssima evidência sobre longevidade. Não há estudos com o hormônio do crescimento para esse fim. Eh, O que eu posso te dizer é, não sei se vamos viver mais tomando hormônio do crescimento ou não, em níveis ótimos de saúde, mas com certeza o que eu posso afirmar é que vamos viver melhor. Acontece um pouco como com os andrógenos, né? Na verdade, a testosterona não demonstrou prolongar a vida, mas sim melhorar a qualidade de vida, né? Sem dúvida. São hormônios que melhoram a função, que melhoram a composição corporal, mas sempre me vem essa ideia, né, de que não se pode ter tudo em biologia. Se queremos muitos anos de vida, às vezes é preciso abrir mão da qualidade. Se buscamos viver ao máximo com qualidade, podemos ter que sacrificar anos de vida. Não sei se realmente é mais uma crença do que uma realidade, mas às vezes a biologia parece nos dizer isso, né? Se você recebe andrógenos, você pode ter boa qualidade de vida, muita massa muscular, muita libido, mas cuidado, né? Porque no final é um estímulo anabólico. E com o GH acontece algo parecido. Não sei se você pensa o mesmo. Estou totalmente de acordo com o que você diz. A natureza tem em mente que nos dá esses hormônios não para sermos super-homens, nem para sermos homens ou mulheres, mas para aproveitarmos as funções da vida. Devemos respeitar a natureza, pois ao ultrapassar limites seremos castigados. Ótima reflexão. Alguma observação que você queira deixar antes da sua palestra de amanhã sobre GH? Algo para o público, mesmo que eles vejam isso bem depois, né? Bom, não sei, eu acho que o que precisamos fazer é desmistificar um pouco esse mito de que o GH é um hormônio ruim. Não é um hormônio ruim, todos nós o produzimos naturalmente e já tivemos níveis altos ao crescer. Não precisamos desses níveis agora que já crescemos, mas precisamos sim ter níveis ótimos para ter uma saúde ótima e duradoura. Bom, Muito bom. Você já deixou várias mensagens importantes, mas se quiser dar uma última para o público, eles vão assistir. Antes de tudo, lembro que este episódio é em parceria com a SEMAL, Sociedade Espanhola de Medicina, Anti-Envelhecimento e Longevidade. E se você é profissional de saúde, médico ou qualquer outro profissional da área e tem interesse no campo da longevidade, recomendo que se associe à CEMAL, porque isso vai te manter atualizado na área e possibilitar colaboração com profissionais de alto nível do mundo todo. Em longevidade, e realmente isso vai fazer com que você seja alguém atualizado e em constante formação em longevidade. E agora sim, eu diria, Miguel, que se você quiser deixar uma última mensagem para aquela câmera, uma recomendação, o que quiser, pense que vamos ser vistos em mais de 40 países e por muitos, muitos milhares de pessoas. Então, olha, o hormônio do crescimento é seu amigo, mas não deve ser tomado de forma inconsciente. Não devemos dar ouvidos a muitos amigos que nos dizem, ou a feirantes ou vizinhas que nos dizem, não, isso é muito bom ou isso é muito ruim. É preciso procurar um especialista que sabe o que faz com conhecimento e seguir as instruções desse especialista. obrigado, Miguel, pela conversa sobre hormônio do crescimento e obrigado a todos que assistiram a este episódio de Melhor que Ayer. Nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço e continuem se fortalecendo. Tchau.